Olha ali, João 4, 19 a 26, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Versículo 20, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, Pai. Esta é a tua santíssima palavra, palavra poderosa, Senhor, palavra abençoada, palavra dos céus. Eu peço a Ti que Tu venhas manifestar o Teu amor entre nós, como o Senhor tem feito até aqui neste culto, e que o Senhor derrame de uma unção especial sobre os nossos corações, que o Senhor traga um reavivamento verdadeiro sobre nós, e que possamos experimentar o melhor do Senhor, que venhamos a encontrar tudo aquilo que sonhamos e precisamos para o nosso enlevo espiritual. Toca, Senhor, em cada vida nesta hora, traga unção, traga bênção, traga graça, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos experimentando nesses últimos dias aqui no templo, nesse tempo de pandemia, momentos tão gostosos de adoração, como hoje. Nós estamos vivenciando um momento que, creio eu, Deus tem se atentado e Ele tem visto e ouvido a nossa adoração. Amém? Os momentos são especiais. Hoje de manhã foi tão bom, agora à noite igualmente tão bom. Queridos, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Pastor, Deus precisa da nossa adoração? Não precisa. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada. Deus, Ele é o que é. Quando Moisés falou com Deus assim, eu vou lá falar para o povo que o Senhor está me enviando, quem que eu digo que o Senhor é? Ele falou assim, eu digo o seguinte, eu sou o que sou. Deus é o que Ele é. E o que que Ele é? Ele é Deus Todo-Poderoso, que nós cantamos aqui nessa noite. Ele não precisa do nosso louvor, da nossa adoração, não precisa de nada. Mas por que que Ele quer que nós o adoremos dessa maneira? Para o nosso bem. Se você chegar lá no céu agora e falar para os anjos que lá estão, e disser assim, pare de adorar, os anjos falam, pode sair daqui. A Bíblia diz que os anjos adoram no céu sem parar. Eles adoram o tempo todo no céu. Eles têm uma adoração contínua no céu. Por quê? Porque aquilo é extraordinário para cada anjo do Senhor. Quando os anjos estão adorando no céu, eles estão ali recebendo daquela glória que flui de Deus para a vida deles. Quando nós adoramos na terra, nós recebemos
a contrapartida natural de adoradores. A gente vai falando palavras que exaltam o nome do Senhor. E Deus vai ouvindo, e Deus vai devolvendo a sua graça, a sua unção, a sua bênção para nós. Como eu disse, se ninguém adorasse a Deus, não mudaria nada para Deus. Mas para nós tem todo o efeito. Quando nós o adoramos, nós entramos na dimensão espiritual para a qual Ele nos criou. Ele nos criou para que nós tivéssemos íntima comunhão com Ele. Lá no Jardim do Éden, quando Ele cria Adão e na sequência Eva, e Ele descia no final de cada dia, e Ele fazia aquilo para ter intimidade com a sua criatura. Ele descia ali, e a presença dEle, obviamente, enchia aquele jardim, enchia o coração daquele casal. Então Ele criou o ser humano para isso. Ele nos criou para que nós tivéssemos aqui, voluntariamente, uma adoração sincera e verdadeira. Quando nós chegarmos na glória, essa adoração será extraordinária, e nós vamos sentir ali um prazer indizível, indizível. Talvez a Bíblia nos dá a entender 100 vezes mais do que o nosso melhor momento na terra. Esta é uma realidade. Hoje de manhã eu preguei a primeira parte da mensagem desse capítulo 4, sobre quebra de paradigmas. Pode botar o nosso tema ali? Diga assim: quebra de paradigmas. Paradigma é um modelo, um costume, um exemplo, uma prática que alguém faz costumeiramente e tem dificuldade que alguém venha alterar aquilo que faz. Então, de manhã, eu ministrei sobre quebra de paradigma do versículo 1 ao 18, e eu trabalhei na questão social, racial, religiosa e moral. Foi a mensagem da manhã. Hoje à noite, eu quero entrar numa outra dimensão a partir do versículo 19 que nós lemos. E nós vamos entrar aqui na adoração a Deus. É a segunda parte da conversa de Jesus com essa mulher. Jesus passa por Samaria porque quis passar. A sua intenção era ter um encontro com aquela mulher. Ali parecia tudo improvável, porque na época o homem não conversava com mulher sozinho, e Jesus vai conversar com a mulher junto ao poço de Jacó. Havia um problema racial grave, porque os samaritanos, como eu disse de manhã, era um povo misturado. As 10 tribos do norte tinham sido levadas para o cativeiro da Assíria, e depois aquele governo manda para lá um povo misturado, porque os israelitas foram casando, e aqueles casamentos foi fazendo uma mistura. E quando aquele povo volta, aquele povo era um pouco judeu, um povo um pouco pagão, era uma situação diferente. Então aquela mulher tinha um problema racial, falou assim: como é que você fala comigo? Como é que fala comigo? Você é judeu, eu sou samaritana. Aquela mulher tinha um problema religioso sério. Quando Jesus se apresenta para ela como água viva, ela poderia começar a compreender a mensagem ali acerca do Messias, mas ela tem uma resistência que acaba sendo quebrada na sequência. E ela tinha também um problema moral. Ela estava no 6º casamento, e esse 6º casamento dela não era um casamento regulamentado pelas normas do samaritano. Jesus falou assim: esse marido não é teu. Então ela tinha todos os problemas do mundo, e Jesus vai lá e quebra paradigmas na vida daquela mulher, e ela vai se tornar uma evangelista da sua cidade. Mas antes disso,
ela olha para Jesus e fala assim: eu vejo que tu és profeta. E Jesus falou a vida dela. Jesus deu um relatório da vida dela. E ela vai ter uma experiência ali sobre adoração. Ele vai dizer: nós adoramos nesse monte, e vocês dizem que o lugar para adorar é Jerusalém. E vai tendo uma conversa com Jesus sobre adoração. E Jesus vai detalhando para ela o que era uma adoração, como deveria ser a adoração, o lugar da adoração, a maneira da adoração. E no final dessa conversa, que é extraordinária, a mulher diz assim: eu sei que virá o Messias, versículo 25, chamado Cristo. Messias, de origem, a palavra de origem hebraica, Cristo grega, que tem o mesmo sentido de enviado, ungido, enviado. Ela disse assim: quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Na verdade, a mulher fez aqui uma provocação, porque ela já estava entendendo que aquele homem era o Messias. E Jesus aqui, ele vai falar de uma maneira muito clara. Talvez foi o momento mais claro que Jesus se apresentou na terra como Messias. Foi para uma samaritana. Ele disse: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E aquela mulher vai evangelizar a sua cidade, o povo vai até lá, ouve a mulher e se converte. E depois o povo fala: agora já não é pelo teu testemunho, mas porque nós mesmos o temos ouvido e temos Cristo, que esse é o Salvador. Amém? Mas aqui Jesus vai quebrar um paradigma. Ele quebrou ali na conversão dela, mas agora a questão da adoração. Quebra de paradigmas. Primeiro lugar, diga assim: lugar da adoração. Olha o versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, ela disse. Adoravam, olha ali o passado. Olha o passado. Adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Havia ali, irmãos, entre essa raça misturada, samaritanos, judeus misturados com pagãos, e havia os judeus. Aquele povo de Samaria, de toda aquela região, entendia que naquele monte de Gerizim era o lugar da adoração. E quando eles vieram do cativeiro, eles escolheram aquele monte. E eles passaram a subir periodicamente ali para adorar a Deus. Eles adoravam a Deus. Eles não tinham claro conhecimento sobre quem ele estava adorando, mas eles adoravam. Porque apesar de ser uma raça misturada, eles tinham princípios ali ainda, alguns princípios do passado. E eles foram adorando a Deus naquele monte. Com o passar dos anos, eles foram relaxando mais e mais na vida espiritual. Porque eles disseram: nossos pais adoravam nesse monte. Nossos pais, ela não diz nós adoramos nesse monte. Nossos pais adoravam neste monte. Mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então o que a mulher estava ali dizendo? Olha, vocês têm o templo, e vocês entendem que o templo é o lugar de adoração, mas nós não. Nossos pais adoravam neste monte. Então nós somos diferentes de vocês. A nossa adoração não é a mesma. O lugar não é o mesmo. Um paradigma. Tem pessoa que fica o tempo todo ligado em certa coisa e não muda com facilidade. Ela já estava tendo uma experiência real de salvação naquele momento. Ela estava crendo que Jesus era o Messias. Mas agora chegou o momento crucial da conversa. Porque chegou o instante da adoração. E ela tinha ali muitas dúvidas acerca do lugar de adoração.
Porque os judeus diziam, é em Jerusalém, no templo, o lugar de adoração. Mas aquele povo tinha outro costume. Querido, Jesus veio quebrar paradigmas. Jesus veio quebrar tudo isso. O que Jesus queria naquele momento era trabalhar na vida daquele povo, começando por aquela mulher. Jesus queria ensinar sobre o lugar de adoração. Ele queria deixar uma mensagem clara àquele povo sobre o lugar da adoração. Nós hoje também, nós temos também alguns preconceitos, alguns pensamentos. Tem pessoa que entende que o lugar de adoração é na igreja apenas. E a igreja é o lugar de adoração, como fizemos aqui há pouco. Mas Deus não nos chamou para que nós o adoremos uma ou duas vezes na semana. Se você pensar, nós temos 168 horas na semana. Se a gente subir ao templo uma vez por semana, nós vamos dar ali 1 hora e meia de adoração. Se a gente for umas 2 vezes, quem sabe a gente chega a 3 horas, que nós ficamos na presença de Deus, parte adorando, parte ouvindo uma mensagem, recebendo uma oração. 165 horas da semana, muito provavelmente a gente acaba esquecendo da adoração. Então, como aquela mulher e como o próprio judeus, é nesse monte, é em Jerusalém, Jesus queria passar uma outra mensagem, não era isso que ele queria, porque o lugar da adoração é onde nós estamos, é a nossa vida com Deus, é o nosso momento com o Senhor. Nós podemos e devemos adorá-lo no templo, nós devemos e podemos adorá-lo dentro da nossa casa, nós devemos e podemos adorá-lo no ambiente de trabalho, nós devemos e podemos adorá-lo dentro do nosso carro, nós devemos e podemos adorá-lo em qualquer lugar, porque o Espírito do Deus vivo habita em nós. Nós não estamos presos a um lugar, ainda que o templo seja muito especial, porque no templo são muitas pessoas ao mesmo tempo adorando a Deus. Então nós não podemos abrir mão disso. O templo sempre será especial, porque a gente vai juntos adorar ao Senhor. Mas, querido, nós precisamos ter uma vida de adoração, me canta Zaias. O que o Senhor quer para nós é uma vida contínua de adoração. É por isso que a gente pode e deve colocar aquelas músicas sacras dentro de casa. E hoje está tão fácil, quem tem um smartphone, ele consegue ali ficar ouvindo, né? A Jussiane gosta muito disso. Eu passo a boa parte da manhã orando, quando eu chego ali, aí eu vou orar com ela. Normalmente ela está lá, o smartphone ouvindo e orando, e louvando a Deus. É muito fácil. Antigamente a gente tinha que pegar um disco. Tem gente aqui que nem sabe o que é disco. Se eu falar um LP, a pessoa sai correndo, né? Com o passar do tempo apareceram fitas, depois CDs. Hoje, daqui a pouco ninguém sabe o que é um CD, né? Mas hoje nós temos ali um pequeno aparelhinho que pode ser usado por mal ou por bem. E a gente pode colocar o dia inteiro música. Se você entrar no aplicativo da 10ª Igreja, a 10ª Igreja tem um aplicativo. Se você entrar lá, nós temos uma rádio online da 10ª, é só da 10ª rádio. E nós temos música sacra o dia inteiro. Se você entrar lá, no aplicativo está lá, rádio online. Você toca lá em cima e fica ouvindo e ouvindo. E quando você começa a ouvir esses louvores a Deus, a tua alma é impactada. E onde você estiver, você pode e deve adorar a Deus. O Abraão adorou a Deus oferecendo o único filho, o filho especial, né? Fala único porque ele era o herdeiro, Isaque. Em sacrifício ele vai lá e diz para Isaque, nós vamos adorar a Deus. Até no momento difícil da vida dele, ele entendia que estava adorando a Deus. Então nós podemos adorá-lo em todas as circunstâncias da vida.
Nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. Amém? Aprendamos a adorar a Deus. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos cantar para Deus. Normalmente, quando a gente está saindo de carro, eu gosto de sair de carro e a gente colocar ali uma música sacra, né? Eu gosto muito disso. E eu vou cantando junto. Ali eu posso cantar à vontade, no meio eu estou sozinho, não tem problema não. Quando eu começo a cantar, os anjos vão embora, mas depois eles voltam. E eu começo a entrar numa dimensão espiritual, e de repente eu estou cantando em línguas estranhas, pastor Deus. Eu vou cantando. De vez em quando eu olho do lado, tem alguém do outro carro olhando e pensando, esse camarada está falando sozinho, é um maluco, né? E eu olho para ele e falo assim, você não sabe, maluco é você que você está perdendo o que eu estou tendo aqui. E você pode sentir Deus, você para no semáforo e você pode sentir a presença de Deus. Você pode adorar. Tem pessoa que adora a Deus tomando banho. Um dia, mas eu adoro onde quiser, da maneira que quiser. O lugar é de adoração. Você vai fazer uma caminhada, adore a Deus. Nós precisamos aprender a adorá-lo. Adorá-lo. Como eu disse na introdução, a nossa adoração atrai a mão abençoadora de Deus. Aplauda o Senhor de coração. Quebra de paradigma. Diga assim, objeto da adoração. O versículo 22, Jesus falou assim, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falou toda a verdade. As pessoas podem adorar o mesmo Deus que nós adoramos, sem conhecê-lo. Mas pastor, que loucura é essa? Jesus estava dizendo para aquele povo que adorava o mesmo Deus, mas Jesus estava dizendo que aquele povo não conhecia o Deus que eles estavam adorando. Assim, conhecia. Os judeus ficaram longe daquela pátria, fizeram casamento misto, complicaram toda a vida. E quando eles voltaram, eles tinham perdido toda a ligação com Deus, ou quase tudo. Quase tudo. E de repente eles não conseguiam mais ter aquele contato com o Deus da adoração. E qual que é o risco disso? A pessoa começar a desviar a adoração. E de repente, em vez de adorar só a Deus, começa a adorar pessoas. Sempre foi uma tentação para o ser humano adorar pessoas. Pessoas que tiveram algum resultado interessante na sua vida, principalmente na vida religiosa. O ser humano consegue, com o passar do tempo, se ligar a pessoas. Tem gente que vai se ligar a animais, lá na Índia, com todo respeito ao povo indiano. Eles têm milhares de deuses. E isso não vai acontecendo de um dia para a noite. Vai acontecendo aos poucos. A pessoa começa a ter um tipo de adoração, daqui a pouco aquilo ali vai se complicando. E Jesus falou assim, vocês estão adorando o que não conhecem. Vocês não conhecem esse Deus que vocês mencionam. Vocês não têm tido contato com esse Deus. Prova disso, Jesus chegou ali, a mulher não tinha a menor ideia quem ele era. Vocês adoram quem... Nós judeus adoramos quem conhecemos. Na verdade, os judeus tiveram momentos de sincera adoração. Quando Jesus vem à terra, a adoração do povo judeu estava toda prejudicada. Prova disso que o Senhor ficou 400 anos sem falar com eles. Já pensou que 4 séculos que Deus não mandou profeta? Porque aquele povo foi cansando Deus. Chegou um ponto que Deus mandou 10 tribos para um cativeiro. Mais à frente mandou as outras 2 tribos para o cativeiro, outro cativeiro. E aquele povo, quando chega lá no cativeiro, eles não conseguiam adorar. O lugar deles era Jerusalém, não conseguiam adorar.
E muitos foram perdendo a espiritualidade, foram perdendo o contato com Deus. Davi teve os seus pecados, mas Davi era um adorador. Há uma interpretação de que Davi escreveu quase a metade dos salmos, e os salmos eram principalmente para adorar a Deus. Davi tocava os seus instrumentos, Davi cantava, Davi adorava. E Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não é porque foi um grande rei, um grande guerreiro. Ele foi chamado dessa forma porque ele era um grande adorador. Ele sabia adorar a Deus. Poucos souberam adorar a Deus. E no tempo que Jesus nasceu, as pessoas que deveriam adorá-lo queriam matá-lo. E acabaram entregando Jesus para o julgamento de Pilatos e Herodes. Por quê? Porque eles perderam o objetivo da adoração. Eles deixaram de adorar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, porque eles nem sabiam disso. Eles não conseguiram compreender que a vinda do Messias seria da maneira que foi. Eles esperavam naquele momento, depois de 400 anos, algumas gerações passaram ali, eles esperavam que viria um guerreiro forte, e que expulsasse os romanos do país. Então, quando os romanos estavam ali, e antes dos romanos estiveram ali os gregos dominando, os medo-persas e os babilônicos, nesse tempo todo, eles tiveram muita dificuldade de adorar a Deus. Eles entendiam que a adoração deveria acontecer depois que o Messias viesse e libertasse a nação. Mas não era isso que Deus esperava deles. E quando Jesus nasce, Jesus aparece, eles não querem esse Messias. Eles não queriam o Messias que falasse de amor. Eles não queriam o Messias que falasse de paz. Eles queriam guerra. Expulsaram os romanos. Eles não queriam um Messias como o Messias veio. Eles não conseguiram entender a quem deveriam realmente adorar. Querido, a nossa adoração tem que ser a Deus. Amém? A gente tem que tomar o cuidado para não começar a adorar outras coisas, ou outras pessoas, ou outros seres. A adoração sempre foi uma questão complicada. Satanás, o grande problema de Lúcifer, Lúcifer significa anjo de luz. Depois ele vai virar Satanás, adversário do Senhor. E o grande problema de Lúcifer no céu, ele não tinha inclinação para o pecado, não. O Lúcifer, ele vai criar o pecado. E tudo aquilo está envolvido na adoração. Quando ele vê os anjos adorando a Deus, ele deseja subir à altura de Deus, ou até mais do que Deus, para receber a adoração, tudo que ele queria ser adorado. Quando ele vai ali tentar Eva, tentar Adão, tudo que Lúcifer, Satanás agora queria, era a adoração do ser humano recém-criado. E quando Jesus vem à terra, Lúcifer vai lá, Satanás vai tentá-lo, e tenta ele de uma maneira terrível, logo após o seu batismo e seus 40 dias de consagração. E uma coisa ele disse: se prostrado me adorares, eu darei todos os reinos do mundo. Tudo que ele queria na vida era adoração. O grande pecado dele era adoração. O problema dele era querer ser adorado. O ser humano tem essa tendência. Tem pessoa que fala glória a Deus e mais glória ainda a mim. O ser humano tem essa tendência de querer mais do que deve desejar. O ser humano também quer isso. Tem pessoas que ele se perde, e ele vai se perdendo, como aconteceu com o saduceu. O saduceu eram os sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ser as pessoas
mais quebrantadas quando Jesus aqui veio. Mas eles se perderam, porque eles começaram a julgar a si mesmos, muito mais importantes do que eles eram. Eles tinham importância, mas não exatamente como eles queriam ter. E na verdade eles queriam um respeito exagerado da população, e aquele respeito estava inclinado a uma adoração, e essa adoração é exclusiva a Deus, amém? A nossa adoração é exclusiva a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. O nosso objetivo de vida é adorar a Deus. Nós precisamos nos quebrantar e adorar a Deus. Nós precisamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Levanta a tua mão para o céu e aplauda o Senhor. Quebra de paradigmas. Diga assim, tempo da adoração. Versículo 23, Jesus falou assim, mas vem a hora. Olha, irmãos, olha a profundidade desse. Mas vem a hora e já chegou. Todo mundo esperava a hora. Os samaritanos também entendiam que ia aparecer o Messias. Era um povo, uma raça misturada. Tanto é que ele falou assim, nós sabemos que o Messias virá. Os judeus esperavam o Messias e esperam até hoje. Se você vai em Jerusalém antiga, tem uma porta fechada. Na verdade, aquela porta, ela sai para as mesquitas, que tem um domínio árabe, e está fechada, né? Alguém falou o seguinte, os muçulmanos fecharam a porta e falou, se o Messias vier, não entra por aqui, né? Os judeus também entendem que ele virá e vai entrar por ali. Quando a gente estava lá em Israel, eu falei assim, ele já veio e já entrou faz tempo. Ele já veio e já entrou por aí faz muito tempo, mas eles não creem dessa maneira. Eles estão esperando chegar a hora. Eles estão esperando o Messias. Eles querem o Messias. E os judeus entendem claramente que quando o Messias vier, na crença deles, Israel será totalmente liberto de todos, e Israel vai reinar sobre o mundo. Eles entendem dessa maneira, e eles vão ter tudo o que desejam. Mas na verdade o Messias veio faz 2000 anos. O Messias veio e já pagou o preço da redenção nossa e deles. O Messias já fez tudo o que deveria ter feito. E Jesus falou para a mulher, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Jesus falou para aquela mulher. Aquela mulher estava entendendo que quando o Messias viesse, ele ia ensiná-los acerca de tudo. Mas Jesus está chegando, a hora veio, já chegou. O tempo da adoração verdadeira a Deus. Foi desde a criação, é fato. Mas de uma maneira especial. Desde a vinda do Deus poderoso à terra, na pessoa de Cristo Jesus. Chegou a hora, me canta as aias. Aquele momento era um momento de adoração. Quando Jesus aqui nasceu, 3 reis magos que estavam no Oriente, eles ali recebem um sinal de Deus, de que o rei do mundo tinha nascido em Jerusalém. E uma estrela vai guiá-los. Eles saem dali, daquela terra longe. Eles vão sendo dirigidos. Obviamente que eles saíram antes de Jesus nascer, porque eles vão chegar lá exatamente quando Jesus nasce. E eles estão ali se dirigindo até o menino. E eles vão procurando. E quando eles chegam em Belém, aqueles 3 reis magos, eles se dobram diante do menino Jesus. E eles vão adorá-lo de maneira verdadeira, e eles levam ali ouro, especiarias, eles levam ali tudo aquilo que se usava na adoração. E eles vão adorar, porque naquele momento Deus estava revelando ao mundo, não somente aos judeus, por isso que vieram 3 reis. Deus estava revelando ao mundo que a hora chegou, isso que Jesus falou. Mas vem a hora e já chegou. O momento esperado chegou. E chegou a partir daquele momento em Belém da Judéia. Quando Jesus nasceu,
aqueles reis representando os reis do mundo, eles vão se dobrar, eles vão se ajoelhar, e eles vão adorar o Rei dos Reis. O momento da adoração chegou, o tempo da adoração chegou, o tempo da adoração é agora. Tem muita gente que está esperando o tempo de adoração depois do arrebatamento da igreja. Quando nós estivermos no céu, a palavra é clara em dizer que lá nós teremos lindas oportunidades de adorar a Deus de verdade. Tudo isso é fato na Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aquela mesma adoração que faremos no céu, ela pode ser feita na terra, porque a hora já chegou. Nós podemos adorar ao Senhor e devemos fazê-lo em espírito e em verdade, com os corações quebrantados, com a vida transformada e com as mãos erguidas ao Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória, glória, glória. Adoração, queridos, é agora. Adoração é já. Adoração é urgente. Aprendamos a adorar ao Senhor. Eu tenho me preocupado já há alguns anos, desde que eu comecei esse trabalho, porque o que acontecer nessa igreja vai refletir no presbitério de Maringá, vai refletir na renovada no Brasil inteiro, e vai refletir na renovada no mundo, e poderá refletir no reino de Deus. Porque se Deus me levantou nesse lugar, porque Ele tem um propósito, e tudo precisa começar, e Deus falou, usou o servo de Deus em profecia, e Deus tem falado sobre isso. Por isso que há tempo que eu me preocupo com a adoração. A gente precisa se preocupar. E nós estamos começando a entender que esse momento de adoração está fluindo no nosso meio. E eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui vai aumentar. Essa adoração verdadeira, ela vai se tornar cada vez mais forte. E nós vamos ter oportunidades reais aqui de adorar a Deus. Eu estava ali visitado pelo Senhor. E de repente, um certo momento eu olhei para o povo, pastor Reginaldo. E naquele momento, Ariela, que eu estava olhando para o povo, eu vi no olhar e no rosto dos servos e servas de Deus aqui, algo diferente, me canta Zaia Shivirihanga. Eu comecei a olhar e eu comecei a perceber, José Otávio, a adoração. Porque cantar para Deus, qualquer um pode fazer, até o ímpio. Elvis Presley, respeitosamente, já morreu. Ele foi criado numa igreja, ele cantava na igreja. Muitos cantores norte-americanos foram criados na igreja, cantaram e depois saíram. E ele vai se tornar, na época, o maior cantor do mundo, na época que viveu. E ele, antes de morrer, ele gravou, na época era um disco, aquele famoso LP, ele gravou muitas músicas ali, esses cânticos, esses hinos. Ele gravou por causa da mãe. A mãe sempre foi uma pessoa muito firme. Deus queira que ele também tenha morrido firmado no Senhor. E quando você vai ouvir o disco dele, né, se você tentar ouvir, pegar na internet, é impressionante, porque ele usa aquela voz. Ele tinha uma voz extraordinária. E ele pega aqueles cantos, ele canta bonito. Então cantar, qualquer um pode fazer. Se a pessoa tiver uma boa voz, vai cantar melhor ainda. Mas adorar é para poucos. Cantar é uma coisa, adorar é outra coisa. Deus não nos chamou para cantar para Deus. Deus não precisa do nosso canto. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para que nós o adoremos, e diz o versículo, em espírito, de forma espiritual e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, com base na verdade de Deus. Nós somos chamados para a verdadeira adoração. Nós somos chamados para nos dobrar diante do Senhor e para experimentar o melhor de Deus em nossas vidas, e para sentir a presença do Senhor, e para andar com o Senhor. Nós somos chamados para essa adoração. Nós somos chamados para isso. E o Senhor quer fazer isso na tua vida. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem. Então, essa questão do tempo, Jesus queria quebrar esse paradigma, e queria quebrar mais um paradigma.
o modo da adoração. Diga-se modo da adoração. Ou a maneira da adoração. Versículo 24, ele repete parte do versículo 23, e ele vai dizer, Deus é Espírito. Diga assim, Deus é Espírito, amém? Deus não é carne como nós, Deus é Espírito, amém? Tem gente que vai pensar em Deus, não pensa em Deus e transforma Deus numa figura, não. Deus é Espírito, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores, diga assim, eu sou adorador. O adore em espírito e em verdade. Diga, eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, nós precisamos adorar a Deus de forma verdadeira. O modo da adoração só tem valor na adoração. Eu já tinha falado alguma coisinha da outra mensagem, eu vou enfatizar nessa parte final da mensagem. Só tem valor a adoração quando a gente coloca o coração na adoração. A verdade só pode vir do coração. A verdade é algo da alma. Quando eu falo coração, estou falando alma, é óbvio. E essa adoração vem do Espírito. A nossa parte espiritual, se a gente estiver cheio do Espírito, se a gente tiver visitado, o Espírito Santo dominar nossas vidas, nós vamos adorar a Deus de forma espiritual. Adorar a Deus de forma espiritual é deixar o Espírito Santo nos dominar completamente naquele momento de adoração. Mas adorá-lo em verdade implica na nossa alma, implica nas nossas emoções, implica nos nossos sentimentos, implica naquilo que pensamos. Então, quando eu adoro o Senhor de uma forma verdadeira, eu estou colocando a minha alma na adoração. Eu estou colocando a minha alma e estou dizendo, eu estou voluntariamente, porque quero, porque desejo. Eu estou adorando esse Deus porque creio nele, porque entendo que ele é o único Deus, porque que ele é o único que deve ser adorado. Eu estou adorando esse Deus, e eu estou fazendo isso de maneira espiritual. O meu corpo adora com a alma e com o espírito. Adorar em verdade é colocar toda a verdade que está dentro de nós, verdade colocada pela própria palavra de Deus, e quem coloca essa palavra dentro de nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo coloca a verdade, e a gente abraça a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. E quando a gente conhece essa verdade, a gente consegue adorar a Deus de forma verdadeira, e essa adoração vai fluindo lá de dentro, vai fluindo, e aí o Espírito Santo nos domina, e a gente adora com a alma e com o Espírito, é essa adoração que o Senhor quer que tenhamos, é essa adoração é verdadeira, não tem outra adoração que o Senhor queira, porque outra não é verdadeira. A adoração verdadeira é quando a gente adora com o Espírito e com a alma. A nossa alma está envolta com a verdade da Bíblia. Nós recebemos essa verdade, e essa verdade transforma a nossa forma de ser. E aí a gente coloca a alma na adoração, coloca a alma, e o Espírito vai nos conduzindo a algo real e verdadeiro. Aí o corpo humano consegue ser usado por Deus, e a alma e o Espírito adoram a Deus. Irmãos, é isso que eu quero para essa igreja, eu quero para a Renovada, eu quero para o mundo. Eu quero que nós entremos nessa dimensão espiritual, e que nós passemos a ter uma vida de adoração. Quando a gente conseguir essa vida de adoração verdadeira, o reavivamento já virá sobre nós. E esse reavivamento vai mudar a nossa história. E nós passaremos a sentir um prazer extraordinário em nossos corações. E você vai se sentir completo, completa, porque o Espírito de Deus vai dominar toda a tua vida. E a tua alma não vai sentir a tristeza que tem sentido, não vai sentir esse sentimento ruim que tem passado por ela, e você vai conseguir adorar a Deus.
e vai conseguir adorá-lo em espírito e em verdade, com espírito e com a alma, em espírito e em verdade. E nessa adoração você vai entrar numa dimensão espiritual. Fique de pé e cantemos ao Senhor.